Seguindo o nosso documentário Brasil 200 anos, hoje nós vamos entrevistar uma realeza, o príncipe Dom Felipe de Orleans e Bragança. Boa tarde, Dom Felipe. Muito boa tarde. Obrigado por estar aqui me entrevistando. Bom, para abrir esse documentário, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória. Como é que o senhor chegou aqui na Câmara Federal? Olha, é toda uma trajetória de vida. Você, quando entra na política, tudo aquilo que você fez e aquilo que você representa, aquilo que você é como pessoa pública, pessoa privada, como pessoa econômica, como pessoa política, converge num só momento. E quando você vira político, tudo fica exposto. E tudo isso vem à tona. Então, todas as suas experiências de vida, ela concatena nisso. Agora, quando alguém decide entrar na política, eu acho que a melhor motivação é aquela quando você sente que você tem que contribuir alguma coisa. E você tem algo a oferecer. Pode ser sinônimo uma coisa da outra, mas o contexto aqui é que você precisa se motivar ou por uma coisa extremamente positiva ou por uma coisa extremamente negativa, que é o gatilho da sua iniciativa para entrar na política. Então, no meu caso, foi por questões negativas, não foi por questões positivas. Que interessante, questões negativas. Explica isso aí para gente. Eu era um pequeno empresário em 2000 Qual segmento? Setor de motopeças. Motopeças e também eu tinha uma incubadora de meios de pagamento mobile. Então, eu tinha dois negócios. Olha só, eu conversando aqui com o príncipe Dom Felipe de Orleans e Bragança, que foi microempresário. Conte para nós um pouco mais dessa história interessante. Bom, aí então, voltando atrás então, eu decidi ser microempresário depois de uma trajetória como executivo de grandes empresas, né? Tanto bancos quanto empresas de mídia e na indústria. Então, a minha parte empresarial começou relativamente tarde na minha vida e começou pequeno, né? Então, eu comecei a sair de um cargo executivo, muito bem remunerado, com todo o status e apetrechos que vai junto à maioria desses executivos bem pagos, e me tornei um pequeno empresário. E tem até aquela piada, né? Depois que você se torna um empresário, você dorme que nem um bebê, né? Você vai para a cama, dorme 3 horas, acorda e chora. Sabemos muito bem como é isso, viu, príncipe? Então, passei por isso também. Mas, bom, enfim. Então, depois de praticamente uma década empreendendo, ali eu notei que a situação está muito estranha, porque na minha empresa, que vendia para todo o Brasil e para empresas pequenas, meus clientes eram pequenas empresas também, pequenos microempresários, e estavam localizados em todo o Brasil, bem pulverizado. E todos eles estavam com um recorde de inadimplência, com problemas aí de pagamento, a população que normalmente comprava, estava parando de comprar, e os produtos básicos, muito baratos, ou seja, muito acessíveis. E aí eu notei, também eu já comecei a acompanhar a política desde 2013, me reengajei na política desde 2013, e a narrativa do governo era que tudo andava bem, que a economia ia crescer, e os grandes empresários também falavam, não, está tudo indo bem, a economia está indo forte. Eu falei, olha, eu tenho fornecedores que são microempresários, e tenho clientes que são microempresários, ninguém está indo bem. Então, tem alguma coisa errada. E no Brasil todo. Quem é que está indo bem? Então, quem é que está indo bem? Tem alguma coisa errada aí. Então, comecei a analisar isso, comecei a engajar em grupos de mobilização. Houve a eleição da Dilma Rousseff, ficou muito patente naquele momento para um grupo muito grande de brasileiros que houve fraude eleitoral. Se mobilizamos para isso, contra uma eleição que nós julgávamos ilegítima. Então, eu entrei de cabeça, de repente, eu estava me mobilizando junto com vários outros brasileiros aí, muitos amigos, e eu não podia ficar de fora, né? Eram pessoas que não tinham a responsabilidade histórica e também não tinham o estudo que eu tive. Eu por acaso, na minha trajetória, sempre fui treinado para ser administrador, gestor, executivo. Estudei finanças na faculdade, fiz mestrado também mais tarde, mas eu também, no meio desse caminho, eu falei, olha, eu preciso aprender um pouco mais de política, fiz um mestrado em ciência política. E aquilo meio que ficou sufocado na minha vida durante praticamente 20 anos ou mais. Mas quando foi em 2014, eu vi amigos se mobilizando e eu via que eles não tinham
esse conhecimento por não terem tido o estudo formal que eu tive. Iam mais pelo ímpeto do que precisamente assim por uma ideologia. Exatamente. Ali estavam todos indignados e inconformados e estavam entrando ali numa reação meio que imediata. Eu, por um acaso, me coloquei como sendo um conselheiro de vários grupos do que fazer, que reformas a gente precisa, já pautando o que causava os problemas que a gente estava vendo, a falta de mecanismos daquela população que se mobilizava para agir dentro do contexto político. Então, tudo isso gerava uma energia muito negativa dentro de mim e eu fiquei indignado com tudo isso, né? Eu vi que o Brasil, e comecei a estudar mais, e quanto mais eu estudava, eu via quanto mais havia os problemas. Montei apresentações para orientar esses grupos, e essa apresentação começou, me lembro que tinha a primeira apresentação, um dos colegas de ativistas, né, me convidou para fazer uma palestra na faculdade dele, e eu me preparei para essa palestra, montei uma apresentação de 11 páginas, né, para apontar qual era o problema do Brasil, onde que eu estava vendo que era o problema. E essa apresentação teve vários convites sucessivos e a apresentação só cresceu, chegou a ter 180 páginas de material didático para que as pessoas que estavam assistindo visualizassem o problema. Difícil você falar de problema político. Eu vou aproveitar, já que o senhor está dando uma aula de coaching aqui, como é que o senhor transformou 180 páginas em uma palestra? Porque não, tem que ser uma coisa bem dinâmica, né? Vamos ensinar isso para quem está assistindo ali agora, para quem está vendo essa entrevista. Como é que transforma 180 páginas em uma palestra? Bom, eu vou dizer, olha, eu também fui privilegiado nesse sentido, porque eu tive toda uma experiência de executivo. Então, eu sei apresentar para uma audiência qualificada e para gerar ação, né? Não só pontuar o problema, a solução e o que deve ser feito, quem deve ser feito e como. Então, tudo isso vem da minha experiência como gestor e também fazendo palestras e fazendo apresentações para executivos muito bem qualificados. Então, dentro de um sistema extremamente competitivo do ponto de vista profissional, eu transferi isso para o ativismo. Então, a questão de demonstrar problemas subjetivos, que você só fala deles, mas você tem que transformar isso em imagens, para que a pessoa consiga visualizar também como você visualiza e consiga se engajar em torno dessa versão visualizada. Se você não atinge esse nível de visualização, é muito difícil que o ativismo prospere, porque você perde a referência. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Pois é, nesse caso eu tinha várias imagens, né? Então, porque nós temos vários problemas. Claro. E vários problemas políticos. Então, para você materializar esses problemas, você precisava criar gráficos, criar comparativos, através de imagens que às vezes não são imagens diretas, mas imagens que refletem o problema em diferentes contextos. A pessoa começa a ter um apanhado geral daquilo que você quer comunicar. Então, eu fiz isso, essa apresentação só cresceu, e aí houve uma sugestão. O pessoal que estava perto de mim, que era engraçado, porque tinha um grupo de ativistas que me seguia, e eles iam para praticamente todas as palestras. E mesmo nas palestras eu usava a apresentação como sendo o pano de fundo, mas como a questão política é extremamente diversa... Volútil ou volável? A apresentação, a linha mestra era sempre a mesma, mas o conteúdo que exemplificava a linha mestre era sempre muito diversificado, né? Até porque, como já dizia nosso saudoso Ulisses Guimarães, a política é como as nuvens, né? Você olha, está de um jeito, depois olha de novo, já está de outro jeito, é isso aí. Mas tem algumas causas e consequências que são perenes e que sempre ocorrem. Então, é exatamente entender isso que você começa a entender o jogo político, os incentivos, as punições, aonde dá para se agir, onde dá para ter mudança, por que pessoas ou grupos agem de tal maneira, sobretudo grupos que estavam criando os problemas. Então, dessa apresentação, vários ativistas que estavam me seguindo, eu perguntei para eles, não precisa me seguir, vocês já estão aqui na 15ª apresentação que eu faço, dizendo a mesma coisa e tal. Aí, assim, praticamente todos eles falam assim, mas cada apresentação que você faz
é algo novo que a gente aprende da mesma linha de raciocínio. Eu falei, puxa vida, olha só. E aí alguns até falam, por que você não escreve um livro? E concatena isso tudo numa obra para solidificar isso que você está apresentando aqui para a gente, etc. Eu falei, poxa, uma ótima ideia. E aí me lancei a fazer o livro. Então o livro é isso, é uma análise dos problemas do Brasil. Continua, infelizmente, continua ativo e relevante até os dias de hoje. E foi aí que o senhor deu aqui o solavanco para chegar aqui até a Câmara? Foi. Eu diria que o livro ele solidificou uma análise que era muito própria minha. Eu diria que foi ao mesmo tempo que foi um momento de alívio, e na minha realização política, o livro foi muito mais importante do que ser eleito, para ser sincero. Desculpe, o senhor traçou uma trajetória. Eu vim aqui, gente, para entrevistar o príncipe Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Seu nome já carrega uma história. E eu estou conhecendo aqui uma história totalmente adversa do que eu pensava. Eu estou um pouquinho sem voz hoje, mas não podia perder essa oportunidade. Voz de emoção. Não, estou emocionado realmente. Estou do lado do príncipe, estou emocionado mesmo. Mas, príncipe, e aí o livro deu solavanco para a sua ingestão na política, né? E aí, como é que foi a partir daí? Bem, a partir daí eu sempre continuei ainda na questão ativista, e a questão que sempre me colocavam era, tem que entrar para a política ou não tem que entrar para a política? Tem que continuar com ativista ou entra para a política? Então, foi um momento de decisão muito peculiar, porque, particularmente, eu acho que até pela história da família, etc., essa coisa de se envolver na política, optar por um lado. No entanto, isso sempre foi mal visto, né, dentro da minha família. Então, eu não tinha um apoiamento direto, assim, à primeira vista, né? No primeiro momento, não houve nenhum apoio. E eu, pessoalmente, também estava em dúvida. Não estava, assim, 100% na ideia. Mas eu estava só contemplando aquilo que eles estavam pedindo. Então, ao mesmo tempo, eu pensei, puxa vida, quem é que vai representar isso aqui tudo que eu estou falando que é o problema? Quem é que vai representar isso dentro do parlamento? Quais desses novos políticos que estão se colocando aí, quem que da velha política que está aí, que vai representar todos esses problemas e vai resolver e mudar o Brasil? Então essa que eu diria que foi o momento decisivo, foi esse, quando eu concluí que eu estava buscando... Tinha que ser eu mesmo, né? Eu estava buscando, eu estava querendo ter o conforto de ter mais pessoas capazes e conscientes de para onde fazer a mudança e capazes também e conscientes de mudar. Não adianta você só saber ser um tecnocrata e você não conseguir convencer, influenciar e trazer mais pessoas para essa consciência para fazer a grande mudança. Então, eu falei, bom, vai ter que ser comigo mesmo, ao menos numa primeira etapa. Então, foi por isso que eu me lancei. Então, na época, havia a decisão de manter, eu estava, acho que, filiado ao Partido Novo naquela época, e eu ajudei até a coletar assinatura bem lá atrás, em 2012, 2013, eu coletei assinaturas lá para a formação do partido, mas eu recebi um convite do presidente Jair Bolsonaro e aceitei na hora o convite dele para participar junto com ele no partido, que ele estava, naquela época, era o PSL. Então, aí fiz essa mudança. E foi dali que, aí ainda estava me colocando como sendo um filiado do PSL, possível candidato a deputado federal. Mas ali, naquele momento, já estava meio que decidido. Uma vez que eu estou me mudando de um partido para o outro, convite do Jair Bolsonaro, eu vou assumir esse compromisso de, vou entrar na política. Então, ali foi o passo que foi naquele momento que eu dei a decisão, né? Então, até eu diria, isso foi em abril de 2018. Até aquele momento, eu diria que até março, ou um pouquinho antes, eu não tinha decidido ainda se eu ia ser candidato ou não. Então eu diria que foi a vírgula que precisava aqui para decidir. Os seus súditos que te seguiram lá durante 15 palestras resolveram que o senhor não podia ficar de fora. Bem, nós estamos... o motivo da minha entrevista é outra, mas eu vou aproveitar que nós estamos aqui falando sobre política. O primeiro mandato é fácil. Quer dizer, não é fácil, é difícil.
porque é uma coisa nova. Mas agora já estamos chegando perto da reeleição, como é que o senhor pensa esse novo capítulo que o Brasil vai viver, e especialmente o Dom Felipe de Orleans e Bragança? Olha, eu não pensava em ter um segundo mandato. Por quê? Eu queria fazer um download, né, como se diz, né, correntemente. Eu queria todos os projetos que eu acho que são necessários para a grande mudança do Brasil, eu pautei no meu mandato. Então, até eu tenho, não sei quantos aqui, mas bem mais do que 200, 300 projetos, talvez até mais, chegando talvez até 400. Mas todos eles têm uma capacidade de mudança de Brasil, tanto do ponto de vista constitucional como do ponto de vista de lei. E também fizemos uma Constituição. Se não fosse o gabinete, se não fosse o meu mandato, nós não teríamos os recursos para fazer uma nova proposta constitucional que envolve tudo. Então, como legislador, você fazer uma Constituição do começo ao fim e detalhada e com a arte e com a técnica legislativa apropriada, isso, para mim, eu diria que é o cume da capacidade de qualquer legislador. Então, em termos legislativos e projetos, eu diria que eu estou muito bem satisfeito. Agora, o que eu acho que ainda fica para um segundo mandato é a tramitação desses projetos. Uma coisa é você protocolar, a outra coisa que eu estou fazendo agora. Então, algumas das emendas constitucionais, por exemplo, a de reforma tributária, eu tenho que coletar assinatura, mobilizar aqui os deputados, convencer eles que a proposta é boa, para eles apoiarem, para fazer uma mudança constitucional. E eu estou agora com a reforma do judiciário, que também vem dessa proposta constitucional. Nós pegamos todo o trabalho que foi feito na nova Constituição, trazemos ao momento atual e fazemos aqui uma emenda constitucional para a atual Constituição. Então agora estou coletando assinatura para uma mudança do sistema judiciário. Então eu diria que agora a minha função é fazer tramitar todos esses projetos. Isso também envolve alguém que esteja motivado e consciente da importância daquilo que você está representando. Particularmente, Dom Felipe, eu acho que a reforma do judiciário precisa mesmo, porque não pode uma pessoa mudar a mentalidade do Brasil inteiro. Uma pessoa tomar uma decisão monocrática e alterar um fato político ou jurídico ou pessoal do Brasil inteiro. Isso é um descalabro absoluto. Pronto, usou a palavra certa, é um descalabro involução, é um sistema, eu diria, não é um Estado de Direito aqui. Nós não temos mais o Estado de Direito. Nós temos um Estado de exceção e vários políticos, eles são a exceção. Né? Quando eles podem, eles são a exceção. Então, o judiciário está podendo, eles criam um Estado de exceção. O executivo, o legislativo, não só o aqui do federal, os executivos, os governadores, prefeitos, os juízes locais. Então virou um Estado que permite microtiranias, ou tiranias de toda sorte. Então isso não é um Estado de Direito. Então nós temos os freios de contrapeso. Qual é o contrapeso ao poder absoluto que o STF hoje exerce sobre todo brasileiro? Qual é o contrapeso? A definição de Estado de Direito é você ter os contrapesos, os freios de contrapeso, separação de poderes. Nós agora não temos mais isso, nós temos um poder que interfere nos outros e ai de alguém criticar esse um poder. Então temos uma definição contrária ao que é o Estado de Direito, né? Uma ditadura de facto, né, que temos. O problema é que tem tanta gente que está... A imprensa fala, de uma maneira geral, que tem tantos parlamentares que estão presos lá com eles, que uma reforma do judiciário vai ser muito difícil ser por isso que você tem que confiar no sistema eleitoral, ainda, não nesse atual que está sendo aí. Isso é muito pelo contrário. Milhões de pessoas já vetaram esse sistema eleitoral que existe. Mas temos que confiar que o processo eleitoral das pessoas escolhendo novos políticos para ocupar esses cargos. Por quê? As pessoas continuam escolhendo quem tem ficha suja. E o STF adora quem tem ficha suja. Vários senadores... Como é que é? Peraí, explica de novo aí. O STF, o que é? Ele adora senador que tem ficha suja. Por quê? Porque com essa ficha suja, ele consegue controlar o senador. Se o senador, como o STF não é uma corte constitucional, ele é o gargalo final do sistema judiciário, todos os entraves da vida pessoal, política, comercial, de qualquer um, terminam no STF.
Se ele fosse só uma corte constitucional, ele só avaliaria questões constitucionais. Questões criminais, comerciais, trabalhistas, cíveis, seria de outro fórum. Mas como ele que concatena tudo, dá muito poder ao juiz do STF de falar assim, olha, aquele caso civil, aquele divórcio lá, aquela herança que você receber, ou aquele processo criminal que você tem, eu vou votar adiante aqui se você não votar conforme nós achamos que você tem que votar. Então, que absurdo, olha, você está ouvindo isso daí de um parlamentar de grande responsabilidade aqui na Câmara Federal do Brasil. É uma coisa assim muito grave isso daí, né? Mas é uma realidade, né? Sim, então aí você tem dois times, né? Aqueles que criticam os agentes e aqueles que criticam o sistema. Eu prefiro criticar o sistema e vamos mudar o sistema. Daí as propostas de reforma do sistema judiciário. Em vez de ficar esperando que alguma pessoa boazinha suba e seja nomeada para o STF, ou que eleger um bom senador e que aquele senador é o cara bacana, eu prefiro garantir que o sistema vai sempre agir em prol da população brasileira. Eu não acredito em pessoas. Todas as pessoas têm erros, todas as pessoas são deficientes, ninguém tem moralidade absoluta para poder ser um grande moralista. Mas eu acredito em sistemas melhores. Então, é por aí que a gente tem que atuar. Atuar mais na questão de qual é o sistema que nós precisamos ter para garantir que o povo brasileiro seja resguardado das más pessoas que invariavelmente sobem ao poder público. Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o seu nome remonta da história do Brasil, por isso que nós viemos aqui entrevistá-lo. O senhor é trineto de Dom Pedro II? Da Princesa Isabel. O senhor é trineto da Princesa Isabel. E do Pedro II, tetraneto. Cada geração acima sobe um. Conte para nós um pouquinho da história real. Olha, a história real a história real do Brasil, na minha opinião, é uma história muito bonita. É uma história até romântica, em que uma família, em circunstâncias de mudança grande no contexto europeu, migra para o Brasil, refugiados praticamente. No entanto, eles aqui fundam um grande país. Eles não eram refugiados qualquer. Eles já detinham aí, legitimamente, por herança e por tradição, eles já detinham essa terra. No entanto, foram 4 gerações de entrega de bons serviços, de boas coisas para o Brasil. A primeira delas foi ter criado todas as instituições, a maioria das instituições que hoje no Brasil nós podemos fazer aqui. As instituições brasileiras são mais antigas do que vários países desenvolvidos. Então nós não devemos nada para vários países da Europa, como Itália, Alemanha, a própria Suíça. Então nós temos instituições aí que precedem países europeus. Então isso veio em função dessa grande mudança. Então isso João VI que trouxe, quando o João VI aparece com a corte. A contribuição dele na organização do Estado brasileiro foi fundamental. A visão de criação das burocracias que iam controlar todo o território nacional, o Exército, municiar o Exército com recursos e também criação de portos, estradas, armazéns, indústrias, tudo isso foi o João VI que fez. No segundo momento você tem Pedro I, que fez a independência do Brasil, que tornou tudo isso independente. Inclusive eu quero, nós estamos fazendo esse documentário, tem até aqui o senhor já viu aqui, que é o Brasil 200 anos. Nós vamos comemorar agora em setembro, né? Uma homenagem que nós vamos fazer ao nosso país por essa história da independência. Então, como é que se deu a independência do Brasil? Vamos dar uma aula para o pessoal que está assistindo ali. Então, o processo de independência, só para terminar, então, só para dizer que as 4 gerações aqui envolvidas, né, de João VI, Pedro I, Pedro II e Princesa Isabel, cada um sucessivamente fizeram grandes contribuições para a formação do Brasil, tanto do ponto de vista político, territorial, quanto do ponto de vista constitucional, institucional e também do ponto de vista social. Né? Tivemos grandes evoluções aí com Pedro II e com Princesa Isabel. Então, o leque dessas entregas é praticamente um milagre. Eu considero um milagre. Olhando isso referente à história, vários países, não pode se dizer que teve um rei, depois o filho continuou com o reinado agregando ainda mais, e o terceiro continuou. História do mundo mostra, um rei bom é precedido, depois na sequência tem um rei ruim, e depois o neto tem que resgatar, e depois tem um outro que surge. Enfim, nós tivemos um milagre aqui de 4 gerações da mesma família entregando benefícios ao povo brasileiro e ao território nacional.
Então, nesse contexto, eu não tenho o que falar, não há críticas que se sobrepõem às virtudes e às vantagens que eles trouxeram. Agora, no processo de independência, o que se nota é que, de fato, houve um apoiamento da sociedade brasileira. Existia uma sociedade brasileira, naquele momento, incipiente existia, não tem a mínima dúvida. Quando João VI aporta em 1808, a sociedade brasileira praticamente não existia, eram cidadãos portugueses, né? E eram cidadãos até por Constituição portuguesa, né? Que estendia a cidadania àqueles que eram nascidos no Brasil. Mas nesse contexto, não existia per se uma sociedade brasileira. Mas o que acontece com a vinda de João VI é a criação dessa sociedade, que em pouco tempo depois, 12 anos depois, ela resolve aclamar até o filho de João VI, que é o Pedro I, aclamá-lo como sendo o imperador. E aclamá-lo numa situação de imperador de um país independente. E essa aclamação, que eu diria que é um ponto muito importante para a gente resgatar, é o que dá a legitimidade. Por quê? Porque no momento de independência, Pedro I rompeu com Portugal. Ele rompe com aquilo que dava força para ele. Imagine só que você tem um poder de jure e um poder de facto. O poder de jure é garantido por Constituição, dizendo que você é o filho herdeiro de um reino em Portugal e que você tem direitos e que você tem comandos de forças armadas. Então você tem essa Constituição. Ele rompe com essa Constituição. Assim, não tenho mais laços nenhum com aquilo que me dá poder. E ficou sem poder, praticamente, de jure. Ficou num hiato, um vácuo de poder, de 1822, quando foi a independência, até 1824, quando o Brasil outorga a sua primeira Constituição. Então, nesse momento é que tudo poderia se surgir com um momento revolucionário republicano, mas não, eles validaram por aclamação Pedro I. Nesse momento, 1824, o Brasil... Mas eram praticamente os portugueses que estavam aqui, ó, já tinham franceses, tinham outras nacionalidades. Já existiam muitos brasileiros, lembrando que que já eram nascidos. Sim, já eram natos, até o termo brasileiro, aquele que trabalha o Brasil. Não é um conceito, é como se fosse mineiro, né? Ou seja, ele faz parte do Reino Unido de Portugal e ele era um cidadão português, mas é um brasileiro do Estado do Brasil. Então, a gente tem que olhar isso de uma maneira diferente. O termo correto deveria ser brasiliano, né? Que aí oferia uma cidadania própria, aquele povo que brota praticamente dessa nova realidade. Mas o termo que a gente acabou se referindo aos brasilianos, que todos nós somos, é brasileiro. Então, de certa maneira, tem alguma correção aí, eventualmente, que a gente possa fazer no futuro. Mas era isso, esse é o conceito. Então, os brasileiros já existiam, que eram os cidadãos portugueses que trabalhavam no Brasil. Esse que era o contexto. E diferente do que dizem, o Brasil deixa de ser o Brasil colônia, não em 1808. Ele deixa de ser Brasil colônia em 1640, quando há a ascensão da Casa de Bragança em Portugal. Ali ele passa a ser vice-reino. E aí, nesse contexto, ele passa a ser como sendo... ele é elevado em status, passa a ter um vice-rei nomeado pelo rei português. Enfim, tem toda uma questão que tem que ser resgatada aqui, de narrativa, que todos falam, no Brasil, colônia até 1800, até a independência era o Brasil colônia. Não era. Não é essa a verdade. Já existia aqui uma amálgama de sociedade relativamente independente, no entanto, dentro do contexto de vice-reino do Reino Unido, de Portugal e Brasil. Nessa história do Brasil, tem muita coisa que não foi contada, né? Como o senhor está falando aqui agora, né? É contada errada. Ou contada errada, né? Para ilustrar os livros. Mas nos conte, durante essa história, nos conte um fato pitoresco, algo assim que foi bem marcante dessa história que o senhor lembra, assim, de supetão. Bem, olha, tem várias histórias que a gente pode pontuar aqui, que sendo histórias peculiares, assim, do processo de independência. Acho que está bem documentado até isso com relação de família. O que a gente não sabe, o que é muito pouco divulgado, é o que aconteceu com o Pedro I, né? O que aconteceu com o Pedro I depois da saída dele de Portugal, de Brasil para Portugal, né? Porque essa segunda fase da existência dele em Portugal é fundamental para validar a primeira fase. Porque na primeira fase ele admirava
generais franceses, que eram revolucionários, eram constitucionalistas. Napoleão era um jacobino e se transformou num constitucionalista e se transformou num imperador. Então, um jacobino, um revolucionário, se transforma num imperador com vontades constitucionalistas. E o Pedro I admirava isso. Então, mas não se sabia até que ponto. Então, o Brasil foi a primeira experiência desse capítulo e dessa realidade. Mas a ida dele para Portugal se vê exatamente, ele repetindo exatamente a missão dele que ele teve no Brasil. Ele criou um Portugal legítimo, reconquistou o trono que havia sido usurpado pelo irmão, e ali fez uma Constituição igual ao do Brasil. Ou seja, a Constituição brasileira foi, eu diria que, a Constituição que foi replicada na Constituição de Portugal. E também teve uma influência em outros países europeus que também estavam vendo o seu processo de independência. Então, o Brasil tem uma referência constitucional, uma história constitucional muito importante a ser resgatada e uma influência dessa Constituição, porque foi a primeira Constituição com 4 poderes. E a questão do 4 poderes, a gente sempre faz referência a Montesquieu, né, que do século XVII. Não, Montesquieu, mas no século XVIII teve um outro grande filósofo de política de Estado, que foi Benjamin Constant, que foi um parlamentar francês, e ele, no seu ensejo, ele criou o 4º poder como uma vontade de estabilização. Só que isso nunca se materializou na França, se materializou em Portugal. Aqueles que estavam estudando, estavam afinados aí com as evoluções das ideias, e foi em Portugal, não em Portugal, mas no Brasil, que aquilo se materializou. Então, eu diria que o Brasil exportou essa experiência constitucional, e eu diria que Pedro I foi o grande propulsor disso, e isso não é contado. Que coisa! Eu estou aqui sem fôlego ouvindo essa história. Eu tenho certeza que você também vai ficar vislumbrado, mas o senhor tem compromissos inadiáveis, agora tem que pegar uma aeronave. Eu quero agora passar o microfone para suas mãos e quero que o senhor use ali as câmeras para dar o seu recado. Passar desses 200 anos da independência do Brasil, o que o senhor espera para o futuro próximo? Olha, meus amigos, eu espero que o Brasil resgate a sua história. Nossa história é muito bonita, nossa história é muito poderosa. Ela liberta todo cidadão brasileiro, ela liberta e protege o território nacional. É exatamente isso que havia no intuito de todos os brasileiros que se mobilizaram, incluso membros da minha família, de tornar aqui uma terra livre. É isso que a gente tem que resgatar nesses 200 anos de independência do Brasil. Vamos manter o Brasil soberano, vamos manter o brasileiro livre. Essa é a nossa grande mensagem, a nossa grande missão. Muito obrigado. E assim, nós vamos encerrando. Antes, eu quero fazer 2 homenagens ao senhor. A primeira é passar para as suas mãos o troféu, né? Que é esse troféu. Depois nós vamos fazer uma fotografia. E quero também passar para o senhor ter a honra de poder lhe conceder um título de diploma de honra ao mérito, né, que é o Instituto Brasil de Hoje, a editora Voz de Brasília, confere o presente diploma a Luiz Felipe de Orleans e Bragança pelos relevantes serviços prestados à sociedade brasileira, ou brasiliana, como preferir, e a participação neste documentário. Perfeito. A doutora Muito obrigado. Dejanete já assinou e eu vou assinar aqui agora para poder sacramentar. E também vou passar para o senhor e gostaria que agora só fizesse a última saudação, a mostrar lá para a câmera. E agora eu gostaria que o senhor desse a última saudação para que a gente pudesse encerrar. Bem, muito obrigado por esse reconhecimento. Eu agradeço muitíssimo aqui o tempo de vocês terem me cedido essa oportunidade de falar com vocês e a sua audiência. E contem comigo sempre. Estão sempre convidados aqui para o gabinete para qualquer outra interferência. Muito obrigado. E assim nós vamos encerrando essa parte do documentário, te convidando agora para curtir essa entrevista, compartilhar, né? E vamos até a próxima. Se você tem uma bela história para nos contar sobre os 200 anos da independência do Brasil, venha conosco, venha participar deste documentário. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.